Olá, vamos calcular tração. O que é tração? Um traço bem grande? Não. Tração é uma força. Que força? É uma força reativa de corpos que estão, cabos rígidos que estão tensionados. Como assim? Vamos fazer aqui mais fácil de entender. Então aqui eu tenho uma ligação. Tem um corpo ligado no outro. E aplico uma força nesse primeiro corpo aqui. Então esse corpo, a tendência dele é se mover, ele vai puxar este cabo aqui, vai puxar o outro. Se o cabo for elástico, então ele vai esticar e vai fazer uma força elástica. Mas se ele não for elástico, for um cabo rígido, uma barra de ferro rígida, o que vai acontecer nessa barra? Ela vai ter uma força de reação também chamada de tração, representado pelo T maiúsculo aqui. Então vai dar uma força de tração aqui. Então isso é a força de tração, o efeito do trenzão, do trem. Tá? Eu tenho uma máquina na frente que faz força e ele vai, e tem os engates. Então ele vai puxando o trem todo. Muito bem. Então isso é a força de tração. Vou colocar mais um cabo aqui. Pronto. Então aqui eu tenho uma tração número 1. Aqui eu tenho a tração número 2. Por exemplo, esta força aqui de tração que vai sofrer este cabo é maior que essa. Por quê? Porque esse cabo está arrastando este corpo e este corpo também. Este cabo aqui, por sua vez, só arrasta o último. Então, num trem, o primeiro vagão que engata na locomotiva é o ponto onde faz mais força. O último vagão, o engate do último vagão, é onde faz menos força. Muito bem. Cálculo. Como se faz o cálculo dessa força de tração? Tração é uma força. E se a força é massa vezes a aceleração. Aí, só multiplicar dois elementos. Só que eu vou colocar um asterisco aqui na massa e já vou explicar por quê. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente faz para calcular a tração, esta ou esta, tanto faz. Eu preciso calcular. Então, a primeira coisa, nós temos que fazer o cálculo da aceleração. Por quê? Preciso saber a aceleração, a não ser que tenha aceleração, mas não vai ter, então vai ter que calcular. Então a aceleração você vai calcular fazendo isso aqui. A força, qual força? Esta força. E vamos chamar aqui de massa 1, massa 2, massa 3, por exemplo. Então vai ser esta força dividido pela soma de todas as massas que tiverem envolvidas no sistema. Aí se eu tiver 5 massas envolvidas no sistema, vai somar com as 5 massas envolvidas no sistema. Então a primeira coisa é calcular a aceleração. Depois você vem nesta forma, mas daí vai ter que, para cada cálculo, você vai ter que mudar o valor dessa massa. Então vamos projetar um valor numérico que vai ficar mais fácil de entender. Vamos ver aí. Calcular, então tenho aí tração. Tem força, tem 3 corpos aqui ligados por uns, colocar aqui barras rígidas. Como eu vou saber? Vai estar no texto. 7, 8 e 5 kg as massas. E tudo isso aí está sendo arrastado, deslocado por uma força de 80 N. Então vamos ao cálculo. Primeira parte do cálculo, cálculo da aceleração. Então como calcula a aceleração? Você vai pegar a força, não vai pegar a força, vai pegar o valor da força e vai dividir. Então vamos fazer aqui a aceleração. Você vai pegar a força
e dividir pela soma das massas. Quantas massas eu tenho? 3. Preciso estar fazendo isso? Não, pode fazer direto. Então, eu vou fazer a aceleração, vai ser 80 dividido. E aqui, qual é qual? Bom, você pode chamar essa de 1, essa de 2, essa de 3, por exemplo. Aqui o corpo 1, aqui o 2, aqui o 3. Se eu quiser inverter, pode inverter também, não tem problema. Muito bem, então eu tenho 5 mais 8 mais 7. E daí? E daí agora faz a continha e você tem o valor da aceleração. Então, 80 dividido por 5, 13, 20. 80 dividido por 20. 80 dividido por 20 dá, corta o zero, 4 o quê? Metro por segundo ao quadrado. Já tenho a aceleração. Se eu tenho aceleração, qual é a fórmula da atração mesmo? Massa vezes aceleração. E tem um asterisco na massa. Por que que tem um asterisco na massa? Vou já explicar agora. Essa é a jogadinha. Então vamos calcular primeiro essa atração 2. Por que não a 1? Já explicaria por quê. Atração 2 é massa vezes aceleração. Que massa é essa? É todas as massas? É o 5? É o 8? É o 7? São duas? Não. Então assim, ó. A massa do asterisco, você vai observar qual você está calculando. Eu estou calculando esta atração. Aí você vai ver o que esse cabo está fazendo força. Ele está fazendo força só para arrastar esses 7 kg. As massas que estão para frente do cabo não vão fazer esforço nenhum no cabo. Ele só tem a função deste corpo ali. Então eu vou ter assim, como é que é? A massa com asterisco é a massa de referência. Que referência? Aquela que o cabo está puxando. Então, ele está puxando 7 vezes a aceleração 4. Aí, 7 vezes 4 dá 28. E o que? Newton. Pronto, já está calculado a primeira tração. Então, a primeira tração, 28 newtons. Agora, vamos calcular o T1. Tranquilo. Massa vezes aceleração. É o 7 de novo? Não. Vamos ver o que aquele cabo, este cabo aqui que está o T1, está puxando. Ele está puxando tudo que está atrás dele. Então ele está puxando 7 e está puxando 8. Ele está puxando tudo que fica atrás. O primeiro cabo, o primeiro engate da locomotiva, traz tudo que tem atrás junto. Então, nós vamos ter aqui, esta massa é 7 mais 8. Por que 7 mais 8? 7 e 8 estão sendo arrastados por esse cabo. Vezes a aceleração, que é 4, não vai mudar. Então, quanto vai dar? 7 mais 8 dá 15. 15 vezes 4, 60 newtons. Então, basicamente, é isso. As continhas são bem simples, eu só tenho que ficar atento para o conceito físico só. Mais um exemplo. Vamos lá. Vamos calcular. E se eu não quiser chamar de 1 e 2, x, y, pode chamar como quiser. Se eu te quiser chamar aqui de 1 e aqui de 2, então, tanto faz. Só você tem que indicar o que você está fazendo. Muito bem. Então, vamos lá. Aceleração. Agora é fácil. Ó. 100 dividido por 10, mais 9, mais 6. 10 mais 9, 19, mais 6, 25. 100 dividido por 25, então a aceleração vai dar 4 metros por segundo. Mas sempre vai dar 4? Não. Aqui por coincidência. Então, 4 metros por segundo. Muito bem. Agora, vamos calcular T1. E por que no outro estava assim? Tanto faz. T1 vai ser a massa. Que massa? A massa que o cabo 1 está puxando. 10. Vezes a aceleração, 4. 40 newtons. Então, este cabo faz um esforço de 40 newtons. Faço assim? Faço assim. E o T2? Ah, o T2 está puxando... Opa, mas o T2 está puxando 9 e o 10.
tudo que está para trás dele. Então, 9 mais 10 dá 19. 19 vezes 4. 4 vezes 9, 36. São 3. 4 vezes 1, 4. 76 newtons. Aí está. Esse cabo está fazendo uma força de 76 newtons e esse cabo está fazendo um esforço de 40 newtons. Fim de história.